Pessoal, graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Seguinte, vocês sabem que eu sou jurista, sou advogado. E então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar dar rapidinho assim uma explicação do ponto de vista jurídico de como é que a igreja ela se encontra hoje em Angola e de como é que o Estado angolano vem lidando com essa matéria, vem lidando com as igrejas, vem lidando com a liberdade de crença, a liberdade a liberdade religiosa de um modo geral, tá bom? Então é importante você compreender de onde nós saímos, onde nós estamos e para onde é que nós estamos caminhando. Isso é muito importante, tudo bem? Então olha só, desde 1975, quando Angola alcançou a independência, até 1980, 81 mais ou menos, todas as igrejas que existiam em Angola na época colonial, elas funcionaram, digamos assim, quase todas elas, sem nenhuma atenção do Estado. Em 1981, o Estado angolano fez publicar um decreto executivo. Eu não vou falar aqui o número, não importa. Só para você entender. A ideia era fazer um mapeamento de todas as igrejas que existiam em Angola com vistas à sua legalização. De 81 até 87, portanto, passaram-se mais 5, 6 anos por aí, o Estado angolano reconheceu as primeiras igrejas evangélicas em Angola. 12 igrejas. Então veja, de 75 até 87, não existia nenhuma igreja reconhecida em Angola. Só em 87 é que foram reconhecidas as primeiras 12 igrejas em Angola. Depois, em 1992, já na vigência do decreto executivo 46/91, em 1992, o governo angolano reconheceu mais 50 igrejas. Portanto, em 92. Em 1993, apenas 2 igrejas. Em 1994, 6 igrejas. Em 1996, 8 igrejas. Em 98, 2 igrejas. Em 2000, no ano 2000, apenas 4 igrejas e encerrou. O que estava acontecendo? O que se percebeu? Percebeu-se, do ponto de vista político, que os requisitos que estavam contidos no decreto executivo 46/91 eram requisitos flexíveis, fáceis de uma igreja ser reconhecida. Por exemplo, se você analisar hoje no nosso país as 84 igrejas que existem em Angola, olha, meu irmão, se você for fazer um mapeamento de todas as outras igrejas, elas estão divididas mais ou menos assim. Nós temos 29 igrejas cuja linha teológica, elas são caracterizadas por serem uma igreja afro-cristãs. Quer dizer o quê? Elas pregam o evangelho, mas ao mesmo tempo levam em consideração os nossos valores, as nossas tradições, cultura africana. Ou seja, misturam o nosso africanismo com o cristianismo, tá? Depois nós temos uma que é a igreja católica, tá? Apostólica romana. Temos 2 que têm uma linha que são chamadas de adventistas. Temos uma anglicana, uma luterana, uma menonita, uma que é chamada 3 menonitas, uma que é chamada de 2 mormon, e temos 19 igrejas cuja linha teológica ela é pentecostal. Todas essas igrejas fazem parte do rol de igrejas protestantes no nosso país. Então, depois nós temos 2 igrejas em Angola que não são consideradas cristãs. Se você me perguntar qual é a corrente filosófica ou teológica, eu não sei. O Estado que explica foi o Estado que reconheceu. Bom, o que é importante você entender?
De 92 até 2000, conforme eu disse, percebeu-se, aqui é política, tá, pessoal? Que os requisitos que estavam na lei, no decreto 46/91 eram simples demais. E eu digo uma coisa, hoje no atual contexto, se ainda estivesse em vigor o decreto executivo 46/91, eu tenho certeza absoluta que 90% das igrejas hoje que estão na ilegalidade, elas seriam reconhecidas. E eu também não tenho dúvidas nenhumas em afirmar que se muitas igrejas que foram reconhecidas de 87 até o ano 2000, se estivesse em vigor já a lei 2/04, eu não tenho dúvidas em afirmar que muitas delas não seriam reconhecidas porque não cumpririam os requisitos que estão na lei 2/04. A verdade é essa. E é isso que nós temos que discutir, é isso que nós temos que falar para as nossas autoridades. Ora, de 2000 até 2004, passaram-se 4 anos, nenhuma igreja em Angola foi reconhecida. O Estado fez publicar a lei 2/04, que é essa lei que nós temos hoje atualmente em vigor, que traz, dentre os vários requisitos, que uma igreja, para ser reconhecida, ela tem que ter um número de assinatura correspondente a 100 mil membros. Irmãos, eu sempre me pergunto o seguinte: aonde que está a cabeça dos nossos legisladores quando fazem uma lei e não pensam na eficácia social daquela determinada norma? Não basta fazer lei, é preciso que a lei ela tenha incidência na sociedade. Se você produz uma lei e essa lei não tem eficácia, ou seja, não é cumprida na prática, é o mesmo que nós não tivéssemos lei. E é justamente o que está acontecendo com a lei 2/04, porque vejam, desde o ano 2004, em que ela foi publicada e começou a viger, até o presente momento, nenhuma igreja em Angola foi reconhecida à luz dessa lei. Então eu pergunto, 14 anos depois, o que é que valeu a lei 2/04? Respondam para mim. Valeu o quê? Ah, ela serviu sim para alguma coisa. Sabe o que é que ela serviu? Ela serviu para marginalizar uns e ao mesmo tempo tratar outros de maneira diferente. Ou seja, a lei 2/04, ela existe em Angola e ela causou um problema gigantesco. Qual? Ela infelizmente colocou-nos na marginalidade e o Estado, quando lida conosco, nós que não somos reconhecidos, que não temos, na verdade, personalidade jurídica, porque a igreja é reconhecida no céu, a igreja não é de homens, nós só não temos personalidade jurídica. Então, o Estado angolano, na maneira de lidar com essas igrejas, lida com elas de maneira pejorativa, lida com elas de maneira preconceituosa, lida com elas de maneiras manipuladora, essa é a grande verdade. E nós, como Igreja de Cristo, não podemos aceitar isso. A igreja não está à venda. A igreja é de Jesus e a igreja nasceu na cruz. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Amém, amados? A igreja não está à venda. Nós não aceitamos ser manipulados. Ora, desde a vigência da Constituição de 2010, como vocês sabem, Angola mudou. Em 2010 tivemos a vigência da Constituição, ou seja, foi publicada uma nova Constituição, fundou uma nova república, até aqui tudo tranquilo, tudo bem. Mas nós que somos juristas, dentre os quais muitos somos constitucionalistas, e eu sou constitucionalista, o que que nós aprendemos quando a gente estuda direito constitucional, quando nós estudamos validade ou não validade de uma norma? Vejam, todas as normas que existem no país, elas têm que se adequar à Constituição. É isso que nós chamamos de constitucionalidade. Quer dizer o quê? A Constituição estabelece os princípios básicos, a Constituição estabelece as bases e as normas que existem por debaixo da Constituição, infraconstitucional, têm que se adequar à Constituição. Significa dizer o quê?
todas as normas que existem depois da vigência da Constituição de 2010 e todas as normas, inclusive, que existem antes da Constituição de 2010, têm todas elas que se adequar a constituir a Constituição. Toda norma anterior à Constituição de 2010, que não é compatível com a Constituição, em tese, nós nem precisaríamos discuti-la. Por quê? Porque nós, os juristas, chamamos de que acontece um fenômeno que é chamado de recepção ou não recepção. Ou seja, se a norma ela é incompatível com a Constituição, ela automaticamente já não é recebida pela Constituição. Então significa dizer o quê? Que a Constituição revogou aquela determinada norma que era anterior à Constituição, que é inconstitucional do ponto de vista material. É o que acontece com a Lei 2/04. A Lei 2/04 ela é inconstitucional, ela não vale, já foi revogada pela Constituição de 2010. Por quê? Não foi recepcionada. Por quê? Porque nela existem conteúdos do ponto de vista material que é inconstitucional. Eu me explico. Quando a lei diz que nós temos que ter 100 mil membros, isso é uma aberração gigantesca. Eu explico. Por quê? Atenção. Ter igreja não é o mesmo que ter um clube de futebol. Ter igreja não é o mesmo. Pastorear igreja não é o mesmo que nós criarmos um clube. Não. Irmãos, ou um partido político que seja. Não. Ter igreja, vocês sabem, nós sabemos, é muito difícil. Por quê? Não é simplesmente pegar alguém na rua e dizer assim, dá teu bilhete. A partir de hoje você é membro da minha igreja. Eu preciso do teu bilhete para ir reconhecer no notário, para depois levar nos órgãos competentes para regularizar, reconhecer a minha igreja. Não, não é assim que acontece. Todos aqueles que são membros das nossas igrejas sabemos disso. Nós temos que ir pelas ruas, como disse o Senhor Jesus. Evangelizar, trabalhar, ganhá-las para Cristo, discipulá-las, batizá-las, depois só assim é que elas se tornam membros de uma igreja. É ou não é verdade? Não é assim. Alguém aqui foi apanhado na rua? Alguém que é membro de uma igreja que foi apanhado na rua? Eu não. Alguém me falou de Jesus, eu ouvi, eu entendi, eu criei, depois é que eu fui batizado. Não é assim? Então significa dizer o quê? A igreja tem que existir, se não de direito, pelo menos de facto. Tá? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que fazer a obra, para depois eu vir ser legalizado. O Estado não pode dizer que eu só vou ser legalizado se eu tiver 100, 60 mil membros, como essa atual proposta de lei que está aí, que já é um absurdo dos absurdos, diz. Então, meus irmãos, o problema é mais grave, eu sempre digo isso. O problema é mais a fundo. Nós, como igreja, como disse o pastor Adelson, temos que nos levantar e temos que rejeitar toda tentativa de quem quer que seja, porque o Estado existe para garantir a nossa segurança, maximizar a nossa liberdade, respeitar os nossos direitos consagrados constitucionalmente. É para isso que o Estado existe. Portanto, não podemos aceitar que uma lei que existe hoje seja contrário ao exercício de um direito, de uma liberdade consagrado constitucionalmente. Por outro lado, também não podemos aceitar que constantemente o Estado vem lidando com as igrejas de maneira manipuladora, marginalizada. Não podemos aceitar isso. Nós não somos bandidos. Somos pessoas sérias. Não existimos para roubar dinheiro das pessoas, como se fala na mídia, que nós somos bandidos. Ensinamos práticas contrárias à cultura. Aonde? Prova. Se alguém ensina qualquer prática contrária à lei, à cultura, aos costumes, que ela seja responsabilizada individualmente. Não vale colocar todo mundo no mesmo pacote e dizer que todos nós somos bandidos. Não aceitamos isso. Não aceitamos isso. Não vale colocar todos no mesmo pacote e dizer que nós colaboramos para a imigração ilegal. Não aceitamos isso.
O Estado tem instituições. As instituições têm que funcionar. Mas o Estado não pode tratar todo mundo da mesma maneira, da mesma forma. É preciso respeitar o direito, o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da adequação na maneira como esse assunto é tratado. Amém, amados irmãos? Para encerrar, eu quero dizer o seguinte. O Estado angolano não cansa. Em 2015, mandou encerrar todas as igrejas. Vejam, mandou encerrar todas as igrejas não reconhecidas. Criou um decreto executivo, uma circular, perdão, a 228, que orientava como é que as igrejas iriam funcionar à luz das plataformas. Ok, o povo cristão fez o quê? Obedeceu, porque nós não somos desobedientes, nós somos rebeldes, mas a nossa obediência tem um limite, e o limite é no respeito aos nossos valores cristãos e à lei. Não podemos obedecer de maneira cega se aquilo que nos pedem para obedecer fere a nossa liberdade religiosa. Mas mesmo assim, nós obedecemos. Ok. O tempo passou, veio uma reportagem na televisão, dias depois, um decreto executivo conjunto. Atenção, publicado por 4 órgãos, departamentos ministeriais. Até o MATRE, Ministério da Administração e Reforma do Estado, que nunca se meteu nisso, entrou dessa vez. Não tem problemas. Qual é o problema? A princípio não tem problemas. Mas qual é o problema? O problema, pessoal, é que esse decreto executivo conjunto, ele é um decreto arbitrário. Ele é um decreto que fere vários princípios e dispositivos constitucionais. Atenção, há um princípio jurídico que diz o seguinte: a lei, ela não pode desrespeitar o direito adquirido, o caso julgado e o ato jurídico perfeito. Ora, se o Estado regularizou, não estamos a falar de legalização, regularizou as igrejas, o mesmo Estado não pode vir de maneira abrupta e dizer assim que a partir de hoje vocês estão irregulares, ilegais e vão fechar. Não pode. Por quê? Existem direitos adquiridos que o Estado tem que respeitar. A função do Estado é organizar a sociedade. Não é causar pânico. Não é causar desentendimento. Não é causar divisão. Não. O Estado não existe para isso. O Estado existe para... Conforme se diz, é uma pessoa de bem. Então, não podemos aceitar que um decreto executivo venha e olha, do nada, sem mais, sem menos, e diz que a partir de X dias vocês estão todos na legalidade e todo mundo vai fechar. E o trabalho que fazemos? E os membros que temos? E as nossas estruturas? Ué, e o dinheiro que gastamos? Muitos estão aqui, pagam arrendamento para os lugares de cultos. Quem paga isso? Como é que vamos fazer com o povo de Deus, meus irmãos, que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade? Vamos olhar para eles e dizer assim: olha, irmãos, a partir de hoje, todo mundo para a sua casa porque está fechado? É assim? Não, não podemos aceitar isso. Portanto, esse decreto precisa urgentemente ser revisto. A OPA, graças a Deus, impugnou esse decreto. Até hoje, o Estado não respondeu. Mais uma vez, o próprio Estado que quer organizar é o próprio Estado que vem e causa tumulto. Não podemos aceitar. Essa Angola é nossa. Todos nós fazemos parte disso. Todos nós lutamos. Todos nós oramos. Todos nós queremos o bem de Angola. Ninguém que está aqui quer o mal desse país. É verdade ou não é verdade? Todos nós queremos o bem desse país. Mas o Estado tem que respeitar os limites estabelecidos na Constituição e na lei. O que a igreja quer em Angola? É muito simples. Só queremos que o Estado, e isso tem que ficar gravado e tem que passar essa mensagem. Só queremos que o Estado crie uma lei e que essa lei seja eficaz. Que essa lei permita que os requisitos estabelecidos nela faça com que todos nós venhamos nos legalizar. Liberdade do culto! É verdade. Só isso que nós queremos. Amém, amados?
A lei que está em discussão na Assembleia Nacional também é o mesmo problema. Não vamos conseguir 60 mil membros. Isso é confusão. Não adianta dizer assim, saímos de 100, agora é 50. Não vai resolver o problema. Porque nós não temos igrejas com 60 mil membros. Então temos que orar, temos que lutar, temos que dizer, Estado, existe uma maneira diferente de resolver esse problema. Não é com arbitrariedade, não é criando uma lei ineficaz, não é com atitudes que desrespeitem práticas religiosas de ninguém. Amém, amados irmãos? Deus abençoe a todos. Essa é a realidade, irmãos.